você que nos acompanha. Começamos agora um papo com um DG bem diferente dentro do carro, aproveitando um belo passeio. Tudo bem, Douglas? Tudo bom, Jéssica? Tudo bem, pessoal? Tá começando um papo com um DG diferente, né? Diferente. Vamos dar uma volta e aproveitar para tirar todas as dúvidas de vocês. Hoje eu vou dar uma carona para vocês. Sim, vai ser ótimo. E Vambora. A gente vai conversando também, aprendendo. É isso aí. O que é melhor. É verdade. Vamos lá. Bom, Douglas, o nosso tema de hoje é o NW, que causa muita dúvida. A gente sabe que um dos principais caminhos imigratórios para os Estados Unidos é o visto EB2 e existe a categoria NW, porém as pessoas acham que se trata de uma coisa só. Vamos explicar isso direitinho? Com certeza vamos explicar isso hoje, porque o NW é um incremento ao EB2 importantíssimo para quem não tem o sponsor, né? Para quem não tem a empresa contratante, a empresa americana contratante. Uma oferta de emprego. Exatamente. Então, se você deseja uma dispensa dessa oferta de emprego, existe o NW para isso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Maravilha. Douglas, quem pode solicitar o NW? Eu acho que a gente precisa entender melhor primeiro o que é o NW, sabe? A sigla é NIW, quer dizer National Interest Waiver. Sim. Esse waiver é uma renúncia, uma dispensa. Dispensa do quê? Porque originalmente, Jéssica, o EB2, ele não existia essa possibilidade do NIW. Ele passa a existir em 2016 em razão da jurisprudência de Danaher. Recente. 2016. Sim. Então, de lá para cá, passou-se a imigração passou a disponibilizar a aplicação do EB2 com esse incremento do NIW, né? Que é essa dispensa do empregador. Sim. Essa dispensa se dá em razão de, originalmente, o EB2 precisar de uma oferta de emprego, de um empregador americano que anunciou a vaga e nenhum americano ou nenhum residente dos Estados Unidos cumpriu com os critérios daquela vaga. Sim. Então, aquela empresa pode contratar um trabalhador estrangeiro para preencher a vaga. Né? Então, acaba sendo até um benefício para a própria empresa, que de repente está precisando de mão de obra, de funcionário e não consegue. Existem centenas de empresas americanas que, se ela não puder contratar um trabalhador estrangeiro, ela fecha as portas. Ela fecha as portas. Sim. Por quê? Porque não há trabalhador nos Estados Unidos disponível para preenchimento daquelas vagas. Não há interesse por parte dos americanos ou de quem já é residente ou tem autorização, ainda que temporária, de trabalho. Sim. Não há interesse em ocupar essas vagas. Então, como fica essa empresa? Aí acaba surgindo a oportunidade para nós Exatamente. brasileiros. E tantos outros imigrantes de Sim, outras de nacionalidades. outros países também. Exatamente. O NW, então, surge com a jurisprudência que acontece em 2016 e vem auxiliar muitos imigrantes que não tinham ou não têm a intenção de concorrer a uma vaga de trabalho nos Estados Unidos, sabe? Ele não está indo ou ela não está indo para os Estados Unidos para concorrer a uma vaga de emprego. Pelo contrário, ela vai abrir a sua própria companhia, ela vai gerar emprego, ela vai abrir a empresa dela e contratar pessoas. Então, ela não está indo para concorrer a uma vaga de trabalho, ela não está indo para concorrer com um americano, ela já tem um residente. uma coisa certa, uma oportunidade Exato, certa. ela já tem o planejamento dela, o objetivo dela, o empreendimento proposto, a gente também vai falar sobre isso, o empreendimento proposto dela pretende contratar americanos ou residentes já devidamente autorizados a trabalhar. Portanto, ela não oferece um risco ao mercado americano, esses imigrantes não oferecem um risco a uma perda de postos de trabalho para os cidadãos americanos. Porque seria assim, primeiro a empresa busca profissionais americanos. Se não tem candidato suficiente para suprir as vagas, aí ela busca candidatos de outras nações. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Então não tem uma concorrência aí entre americanos e os imigrantes, né? Em tese não. Tá. Então, por isso, o NW auxilia nesse sentido. Quando você
já tem um empreendimento, pelo menos você tem um planejamento de empreender na América e você cumpre com os critérios objetivos de elegibilidade. É o nosso próximo tópico. Nós sabemos que são 3 os critérios para a elegibilidade do NW, então eu quero que você fale um pouquinho sobre cada um deles. A própria imigração, no próprio site do USCIS, diz que os critérios do NIW não são definidos por lei. Está textualmente dito. Sim. Isso, na minha opinião, não é bom. Porque se fosse definido por lei, era só cumprir a lei. Sim. Mas não é definido por lei. Ao invés disso, está escrito lá, no próprio site, ao invés disso, o USCIS considera 3 fatores para ver se de fato cumpre com aquilo que se deseja um NIW. Antes da gente abordar esses 3 fatores, seria interessante dizer, Jéssica, o seguinte: a primeira parte que é analisada pelo USCIS é a elegibilidade do indivíduo, se ele cumpre com os critérios de um Advanced Degree ou se ele cumpre com os critérios de um Exceptional Ability. Sim. Então, assim, primeira parte dessa análise feita pelo time do USCIS é sobre o indivíduo, é sobre a capacidade dele, é sobre o background acadêmico e profissional dele. O NIW vai determinar se o empreendimento, se aquilo que ele pretende fazer nos Estados Unidos cumpre com os fatores considerados pela imigração para ofertar essa dispensa do Labor Certification. Então, para a dispensa dessa empresa chamante, dessa empresa contratante, a imigração vai considerar esses fatores. O primeiro fator que a imigração considera é o mérito substancial do empreendimento. O mérito substancial e a importância nacional. Sim. Então, o mérito substancial e a importância nacional do empreendimento proposto é o primeiro fator que a imigração vai buscar, ela vai tentar entender através das evidências que você apresentar, através de um bom plano de negócios que você apresentar. Por isso, nós não apresentamos professional plan, personal plan no escritório da Conexão, não. Nós já falamos sobre isso, tem um videozinho gravado, já está publicado, que a gente fala sobre as diferenças do business plan, do professional plan, e nós não optamos por outro senão o business plan. Então nós apresentamos um business plan, além de outras evidências, como pesquisas e tudo mais, que determinam que aquele projeto, aquele planejamento, aquele empreendimento tem mérito substancial e tem importância nacional. Sim. Isso é fundamental. E é bom que se trabalhe bastante esse primeiro conceito, ou esse primeiro prong, né? É bom que se trabalhe bastante, porque o terceiro, se você conseguir convencer o oficial do primeiro, o terceiro vem de lambuja, que a gente vai falar dele já. O segundo é demonstrar que você, peticionário, está bem preparado para avançar no empreendimento proposto. Sim. Ora, se eu já consegui determinar a sua elegibilidade, se ficou bastante contundente, bastante claro que você, peticionário, é elegível segundo os critérios de Advanced Degree ou de Exceptional Ability, se isso já ficou claro, é muito provável que o oficial de imigração já considere esse segundo critério atendido, tá? Mas nós utilizamos diversas evidências para apresentar a este oficial que vai analisar o caso que o peticionário está bem preparado, ele não vai fazer uma aventura nos Estados Unidos. Ele não passou a vida inteira como engenheiro e agora ele vai abrir uma loja de açaí nos Estados Unidos. Tem que ter um projeto consistente e relacionado também à área dele, correto? Exatamente, a história acadêmica e profissional dele. Não adianta ele a vida inteira ter feito uma coisa e aí a gente manda para a imigração um business plan dizendo que ele vai abrir uma loja de sorvete na Flórida. Não, se você demonstra que você é bom em algo, você tem que dar seguimento a essa atividade que você já fazia no seu país de origem, no caso aqui no Brasil. O terceiro prong, o terceiro critério que a imigração se utiliza é provar, é determinar que é benéfico para os Estados Unidos dispensar
a certificação de trabalho, né? Que é importante para os Estados Unidos, que é benéfico para os Estados Unidos, portanto, a dispensa do Labor Certification se justifica, porque é benéfico, aquele projeto, aquele business é benéfico para os Estados Unidos. Tem uma importância nacional para ele. Lembra que eu falei do primeiro prong? Sim. Ora, se você já conseguiu determinar, se você conseguiu convencer o oficial que o teu projeto tem mérito substancial e importância nacional, ora, já benéfico para os Estados o Unidos. terceiro critério, lógico. Pois é. Então, não é tão difícil. Sim. Mas é importante que você faça isso com profissionais experientes. Com certeza. Douglas, agora deixa eu tirar uma dúvida com você. Inclusive, foi um seguidor nosso que enviou. Ele perguntou: como posso demonstrar que minha pesquisa ou trabalho está no interesse nacional dos Estados Unidos? É de interesse nacional? Puxa, cada caso é um caso. Isso não é uma resposta, não é uma resposta fácil, simples. Vamos trabalhar para demonstrar isso, Exato, né? Com porque evidências. a gente precisa entender o business do cliente, a gente precisa fazer pesquisas. Sim. Nós utilizamos bastante o Bureau dos estados, porque lá a gente encontra muita informação importante sobre as atividades profissionais onde existem, por exemplo, poucos profissionais disponíveis. Sim. Existe uma demanda reprimida, por exemplo, naquele determinado estado. Então é bom que você coloque que o teu empreendimento será estabelecido naquele estado onde já há uma demanda reprimida, Sim. já há uma carência de profissionais na área, já há uma carência de empresas que atendam aquele determinado setor. Vai acabar sendo um diferencial, é algo que não tem lá no exatamente. caso. Então, existem vários aspectos, não é uma resposta simples. E tem uma pesquisa por trás que a equipe da Conexão Américas tem que fazer. Tem bastante coisa que eu não vou dizer aqui para não entregar o ouro pro bandido. Claro, porque a gente trabalha de forma profissional e é por isso que a gente fala o tempo todo que é muito importante vocês procurarem uma empresa séria e podem contar com a Conexão Américas. Certamente. Maravilha. Douglas, então vamos lá, só pra gente finalizar e deixar tudo claro. O EB2 puro, para a pessoa ter o visto EB2 puro, ela precisa de uma oferta de emprego. Se ela consegue o EB2 NW, ela tem essa dispensa de emprego. Essa seria a diferença. Exatamente, porque no EB2, sem o incremento do NW, a empresa é a peticionária. A empresa americana é peticionária. Sim. É ela quem tem que anunciar a vaga. Ela tem que cumprir todo um protocolo junto ao DOL, que é o Department of Labor, é o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Então, ela precisa cumprir essa etapa, inclusive é mais demorado, né? Porque você não tem só a imigração, você também tem o Departamento de Trabalho americano. Então, o processo é um pouco mais demorado em razão dessa primeira fase, né? Do Labor Certification. Então, essa fase no NW, ela é totalmente dispensada. Não existe esse processo junto ao DOL quando você faz a opção pelo NW. Quando você não tem o NW, obrigatoriamente você tem que ter uma oferta de emprego e uma empresa como sponsor. Sim. É bem parecido com o EB3. Maravilha! Olha, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Já acabou? Já acabou, mas eu amei o passeio. Eu espero que a gente consiga gravar outros papos com o DG fora da empresa também, porque olha que maravilha. Trânsitozinho, mas é sempre um prazer estar ao lado do Douglas, isso que é importante. Ficamos por aqui, até a próxima. Beijão no coração e até a próxima.